Per ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus. Olá, amigos do Spook Houses Casas Assombradas. Aqui é o Rodrigo e trago a vocês um complemento ao livro dos Mistérios Sombrios do Vaticano por meio de um novo e interessante livro de Sérgio Pereira Couto intitulado Os Arquivos Secretos do Vaticano, o qual busca elucidar desde o período da Inquisição a renúncia de Bento XVI. Antes de começar, gostaria de pedir para que curtam a página do Spook Houses Casas Assombradas no Facebook, que se inscrevam e curtam nosso canal no YouTube para que possamos trazer a vocês um conteúdo de qualidade. Assim, sentem-se, acomodem-se e se preparem para muitas descobertas interessantes e bons sustos a todos. Já vimos que a maioria dos pesquisadores considera a Bíblia uma coleção de relatos com fundo religioso. A quantidade de pessoas que olham para aqueles escritos como uma fonte histórica confiável é pouca, apesar de várias descobertas arqueológicas confirmarem que muitos dos achados são importantes. Canais de documentários na TV por assinatura já transmitiram programas diretamente das supostas ruínas de Sodoma e Gomorra e desenterraram os restos das muralhas de Jericó, supostamente da época de Josué. Esse é o problema que surge. Tudo que diz respeito à pesquisa bíblica vem acompanhando obrigatoriamente pela palavra suposto. Há poucas evidências arqueológicas que comprovem uma história das escrituras com 100% de certeza. Apesar disso, os pesquisadores continuam a escavar e estudar resquícios antigos na Terra Santa que possam levar a um esclarecimento maior sobre o distante passado daquele pedaço do planeta. A famosa briga entre ciência e religião já abraçou os diversos segmentos da narrativa bíblica. Um exemplo disso foram os recentes estudos conduzidos por equipes norte-americanas sobre a verdadeira origem do sudário de Turim, o famoso pano que os fiéis acreditam ter envolvido o corpo de Jesus após a crucificação. Sobre isso, a revista Planeta falou em um artigo de Paulo Urban, publicado em abril de 2001, referindo-se a um teste para comprovação da autenticidade conduzido em outubro de 1988. Bom, João Paulo II, crendo na antiguidade do sudário, autorizou o teste. Na madrugada de 21 de abril de 1988, em sessão solene, foi cortado dele um fragmento de 7 centímetros por 1 centímetro. 3 laboratórios de renome foram selecionados para a prova realizada com todo o rigor científico. Mas os resultados foram decepcionantes para a igreja, que não viu confirmada sua crença. O sudário não poderia ter envolvido o corpo de Cristo. Era peça medieval do século XII. Passado o impacto da notícia, desde então vários cientistas vêm pondo em dúvida a datação. As objeções são muitas. Já em 1988, o professor Júlio Duarte, o Júlio César Teixeira Duarte, advogado e paleoantropólogo, erudito na historiografia de Jesus, apontava que a datação não seguira o protocolo conforme estabelecido pelo Dr. Willard F. Dibb, Prêmio Nobel de Química em 1960, criador do teste. Ele pede que se queime 1/6 da amostra original para que o resultado seja preciso, o que obrigaria a cortar mais de 1 metro do sudário, razão pela qual a igreja sempre se opusera a esta prova. Além disso, são necessários minimamente 10 gramas de material e as tiras de linho não pesavam sequer 50 miligramas. Mesmo com o aprimoramento da técnica, dizia Júlio, a permitir que se queime um ínfimo fragmento do sudário, sempre houve um tipo de embate entre ciência e religião. Uns acusam os outros de serem forças opostas e, até certo ponto, canibais uma das outras. Seria possível que a ciência e a religião tenham algum dia o mesmo ponto de vista? Os últimos relatos de pesquisas nesse sentido parecem utilizar a tecnologia moderna quase em seu limite. Também apresenta sempre provas de que, quanto mais se corre atrás de uma evidência divina, menos se encontra. O sudário mais famoso da igreja, uma vez que não podemos esquecer que há outras relíquias religiosas que se dizem também sudários de Cristo, como o de Oviedo, na Espanha, e o de Verônica, em Manopello, na Itália, já foi alvo de controvérsias e acusações de profissionais científicos e religiosos de ambos os lados. Os defensores da fé católica acusam os cientistas de querer derrubar dogmas religiosos com suas provas de falsificação, enquanto os estudiosos afirmam que a fé cega dos crentes não os permite enxergar que podem estar frente a frente com uma farsa histórica. Vamos ver como começou essa briga de anos.
Bom, a história moderna do sudário começou em 1898, quando Secondo Pia, um advogado que era conselheiro da cidade de Turim, recebeu a incumbência de fotografar a relíquia religiosa por ocasião dos 400 anos em que o pano estava na cidade. Quando foi revelar as fotos, ele observou pasmo que os negativos mostravam uma imagem oculta que ficava mais nítida do que observada no próprio pano. O que se revelou foi um corpo anatomicamente perfeito. De Pia, vamos para um médico, Pierre Barbet, que, por volta de 1930, escreveu um livro, A Paixão de Cristo, o segundo cirurgião. Ao estudar o mecanismo de crucificação, resolveu fazer alguns experimentos com cadáveres e percebeu que a imagem de Cristo pregado na cruz pelas palmas não correspondia à realidade, pois o peso do corpo faria com que o condenado as rasgasse e caísse na cruz. Conta o artigo da revista Planeta. Os romanos perfuravam os punhos, inserindo os pregos numa fenda anatômica, hoje chamada de espaço de Destot. Com a lesão do nervo radial, ocorria a retração dos polegares para a palma. Esse conceito confirmava o que a foto de Pia revelara, que as chagas estariam sobre os punhos. Barbet, animado com os resultados, resolveu então contar as marcas de açoite que a figura continha. Foram no total 121 marcas feitas com a utilização de um chicote romano chamado de flagrum taxilatum. Esse instrumento apresenta bolas de chumbo nas pontas, que provocavam 600 ferimentos por todo o corpo, menos o coração, que era uma região proibida para o uso daquele chicote. A análise da figura do sudário concluía que se tratava de um homem com aparência de 35 anos mais ou menos, 1,82 m de altura, 81 kg, e que fora chicoteado por 2 carrascos. Um era mais alto que o outro. Outras conclusões na análise de Barbet incluíam os hematomas espalhados por todo o corpo e rastros de sangue que, de acordo com o cadáver que ele mesmo experimentara em cruzes modernas, eram compatíveis com essa posição. Constata a coroa de espinhos sobre a cabeça da figura e encontra lesões nos ombros que carregavam a trave horizontal da cruz, o que quebra a imagem mais tradicional de Cristo levando a cruz inteira. Ainda há sinais de que o nariz foi fraturado, sinal de que o homem teria quedas com o peso da trave, algo próprio de quem caminha até o Calvário. Também foram encontrados sinais de uma ferida no flanco esquerdo, feita por uma lança localizada no 5º espaço intercostal do tórax, e daí o coração, de onde se jorrou sangue e soro. A conferir com o relato de Jó 19:34. Segundo o artigo, a conclusão do pesquisador é que aquele homem morreu por asfixia. Pulemos agora para o ano de 1973. Um suíço, Dr. Max Frei Sulzer, renomado criminologista, fundador e durante 25 anos diretor do Serviço Científico da Polícia de Zurique, na Suíça, entrou em cena. Seu objetivo era recolher, por meio da utilização de fitas adesivas, amostras de pólen que pudessem estar fixadas no linho. Foram detectados no total 58 tipos diferentes de substâncias, entre plantas francesas, italianas e da Turquia Oriental, algumas delas extintas e que só havia na Palestina há 2000 anos. Bom, 5 anos depois surge um projeto da NASA chamado STURP, Shroud of Turin Research Project, projeto de pesquisa do sudário de Turim. Vejamos uma definição. Esse grupo era formado por 40 cientistas americanos, especializados nas mais diversas áreas, biologia, genética, química, física, entre outras. Os diversos estudos e testes realizados comprovaram, em vários aspectos, a autenticidade do santo sudário, e os resultados foram oficialmente divulgados após a reunião de encerramento convocada em maio do ano de 1981 em Nova Londres. Apenas um dos componentes do grupo confirmou que o sudário era uma falsificação, Walter McCroney, mas seu embasamento teórico era falho e este sequer compareceu às reuniões para defender a sua tese. Enfim, o grupo STURP foi fundamental para precisar a veracidade do sangue humano encontrado no sudário e, sendo assim, a vida e morte de Cristo. Curiosamente, foi o STURP quem mais defendeu a autenticidade do sudário, embora possua membros que vão pela opinião contrária. Entre aqueles que defenderam estava o Dr. John Heller, um especialista em porfirianas, que são pigmentos de cor púrpura e de origem natural, cuja estrutura é a razão para que seus derivados absorvam luz a um comprimento de onda de mais ou menos 410 nm,
ou que lhes dá uma cor característica. Foi ele quem revelou que havia sangue sobre o pano, do tipo AB, característico entre o povo judeu. Claro que outros aspectos da peça foram igualmente investigados com todo cuidado. Por exemplo, o estudo do tecido mostrou que fora trançado como espinha de peixe, propriamente o tipo fabricado manualmente na Palestina. Nessa trama foram identificados vestígios de um algodão que, segundo os especialistas, jamais foi cultivado na Europa durante a Idade Média, o Gospium herbaceum. Somente esse dado derrubaria a afirmação de outros pesquisadores de que o sudário era de origem medieval. O computador V8, o mesmo usado para avaliar imagens do planeta Marte pelas naves Viking, entrou em cena para avaliar o sudário. Foi então que se constatou que a imagem impressa é tridimensional, o que eliminaria qualquer teoria de conspiração que afirma ter sido pintada. Inclusive derrubaria uma tese predileta de uma das fontes de que o livro O Código da Vinci foi baseado, feita pela escritora Lynn Picknett, que chegou a afirmar na obra Revelação dos Templários que a imagem havia sido pintada por Leonardo da Vinci, como um retrato dele mesmo. Fotos feitas sobre o rosto revelaram mais alguns dados impressionantes. Há sobre as pálpebras moedas com inscrições que as identificam como sendo cunhadas entre 29 e 32 d.C., por ninguém menos que o famoso Pôncio Pilatos, conhecidas como Dilepton Litus. Para alguém que crê na autenticidade da peça, essas já seriam provas mais que suficientes para acreditarmos nela. Então por que os pesquisadores insistem no estudo mais detalhado? Bom, novamente, consultemos o artigo já citado. As provas a favor da autenticidade já são tantas e incontestáveis que o C14, que restava até há pouco tempo como um único empecilho, cada vez mais perde seu prestígio. E tal exame foi há pouco fulminado pelas descobertas que trazem uma reviravolta para o caso. O bioquímico Dr. Leôncio Garça Valdez, da Universidade de San Antonio, no Texas, a microscopia eletrônica examinou fibras de linho do sudário, sobra de amostras retiradas para a datação pelo C14 e descobriu uma verdadeira capa bioplasmática, produzida por bactérias e outros contaminantes presentes no tecido, capazes de absorver o isótopo radioativo do carbono, razão suficiente para alterar o cálculo de sua idade. Indo adiante, Garça Valdez, analisando fios retirados da nuca da imagem do sudário, além do sangue, identificou traços de madeira do patíbulo e concluiu tratar-se de rubble, um tipo de carvalho, e não pinho, como antes se pensava. Bom, para piorar um pouco mais a situação, entram em cena os esotéricos, pessoas que estudam os mistérios históricos e levantam teorias as mais confusas para confundir ainda mais a cabeça dos crentes. Por exemplo, 2 livros dos escritores do norte-americano Christopher Knight e o britânico Robert Lomas, As Chaves de Irã, de autoria dos dois, e O Segundo Messias, de autoria somente de Knight. Nessas 2 obras, a teoria apresentada é de que o santo sudário não seria bem santo e que o pano teria enrolado o corpo de Jacques de Molay, o último grão-mestre dos Templários, queimado na fogueira em 1307. O pano teria servido para envolvê-lo alguns meses antes de sua execução. Do lado dos céticos, a coisa fica ainda mais complicada. Há algum tempo, quando o teste do carbono 14 revelou que a peça seria medieval, os religiosos que defendem sua autenticidade alegaram que um incêndio que ocorreu em 1532 e que marcou o sudário teria, de alguma forma, influenciado nos testes de autenticidade. Essa desculpa foi combatida por uma declaração feita por um microquímico norte-americano, o Dr. Walter McCrone, em artigo do site Dicionário Séptico. A sugestão de que o incêndio de 1532, em Chumbury, teria alterado a data do tecido é risível. As amostras para datação por carbono são rotineira e completamente queimadas e transformadas em CO2, como parte de um bem testado procedimento de purificação. As sugestões de que contaminantes biológicos modernos seriam suficientes para modernizar a data também são ridículas. Seria necessário um peso de carbono do século XX, correspondente a 2 vezes o do carbono do sudário, para se alterar uma data do século I para o século XIV. Além disso, as amostras do tecido de linho foram limpas com muito cuidado antes da análise de cada um dos laboratórios da datação por carbono. Ele completa sua alegação com uma explicação do motivo de, para ele, o sudário ser mesmo uma pintura. Segundo ele, a inspeção cuidadosa
que ele mesmo realizara em 1979 revelou sinais de pigmentos espalhados por uma têmpera de colágeno, que nos tempos medievais era produzido à base de pergaminho e usado na época para as cópias de obras literárias. E esses pigmentos são, nas palavras dos especialistas, quimicamente e distintamente diferentes em composição do sangue humano. Nos anos seguintes, uma nova série de testes foi realizada. As radiografias indicaram presença de ocre vermelho, óxido, férreo, hematite, além do cinabrino, ferro, mercúrio e enxofre em várias amostras da área da imagem. Assim, os resultados obtidos pelo Dr. McGrone revelariam que a imagem foi pintada 2 vezes, uma vez com ocre vermelho, seguido por cinabrino para aumentar as áreas de sangue da imagem. Se a Bíblia é tão taxativa quando afirma a origem do ser humano, aconteceu no Jardim do Éden, onde fica a teoria de Charles Darwin de que descendemos dos macacos. Essa é a grande questão que coloca a ciência e a religião em um conflito quase eterno, e que ambos os lados procuram levar algum tipo de vantagem para impor suas ideias. Em artigo publicado na revista eletrônica Consciência, o articulista Isaac Epstein, professor da Unicamp, explica esses dois conceitos opostos, conhecidos como criacionismo, ou seja, a origem da Bíblia, e o evolucionismo da teoria de Charles Darwin. O criacionismo e o evolucionismo são duas propostas contraditórias que dizem respeito à ocorrência temporal de um fenômeno, a origem do homem. O criacionismo e o evolucionismo são duas propostas contraditórias que dizem respeito à ocorrência temporal de um fenômeno, ou seja, a origem do homem. A primeira, criacionista radical, adotada pela teologia judaico-cristã, foi expressa com surpreendente precisão pelo bispo anglicano de Armagh, Ussher, no final do século XVII, que decidiu, baseado em textos bíblicos, que o mundo tinha sido criado precisamente no ano de 4004 a.C., juntamente com todas as espécies, tal como existem atualmente. A segunda, o evolucionismo, adotada pela ciência, propõe que o universo surgiu há cerca de mais ou menos 13 bilhões de anos atrás, a vida em nosso planeta com suas formas mais primitivas de organismos unicelulares há cerca de 3,5 bilhões de anos. Bom, vamos ver agora alguns pontos sobre essas teorias tão díspares. A fé religiosa apoia o criacionismo, que por sua vez é apoiado em evidências cosmológicas, geológicas, arqueológicas e antropológicas, segundo Epstein. Essa corrente se recusa a aceitar uma parte das ciências naturais, nomeadamente aquelas que descrevem a história do planeta e da vida que ele nasceu e cresceu. Não há espaço no criacionismo, por exemplo, para australopitecos e dinossauros. O evolucionismo, por sua vez, se baseia principalmente nos fósseis da antiga criaturas encontradas com o passar dos anos. É em geral aceito pela totalidade dos cientistas, apesar de apresentar, na opinião de alguns especialistas, inclusive na do próprio Epstein, pontos obscuros ainda não totalmente absorvidos pela teoria da evolução. Bom, hoje em dia podemos falar tranquilamente de duas correntes principais de criacionismo, que se baseiam em argumentos que visam derrubar as evidências evolucionistas. A primeira é conhecida como neocriacionismo, uma corrente surgida na década de 1920 nos Estados Unidos, também conhecida com o nome de planejamento inteligente. Esse movimento defende a criação de todos os seres vivos por uma entidade inteligente. Os grupos religiosos ligados a essa corrente de ideias lutam para que seja o ensinamento predominante nas escolas de ensino público, ou que pelo menos seja também apresentadas em pé de igualdade com a versão evolucionista. Porém, o juiz proibiu que suas ideias fossem ensinadas, porque considerou essa tendência como o criacionismo clássico travestido da pseudociência. A segunda corrente é do criacionismo original ou clássico, ou seja, a versão mais ligada à do Velho Testamento. Uma pesquisa recente do Instituto Gallup revelou que 90% dos norte-americanos acreditam num Deus criador. E desses, 45% creem que a criação do mundo se deu exatamente como descrito pela Bíblia. Isso significaria que quem acredita em Deus é um criacionista? Nem sempre. A mesma pesquisa demonstrou que há uma tendência entre os componentes da Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos. Cerca de 10% de seus integrantes creem numa divindade superior sem serem necessariamente criacionistas. Há aqueles que são considerados como evolucionistas teístas, entre os quais o mais conhecido é o biólogo norte-americano Francis Collins, que repudia o criacionismo em seu livro de 2006, A Linguagem de Deus. Com o tempo, vários argumentos foram apresentados como opostos ao criacionismo, sendo os mais conhecidos
O criacionismo não pode ser considerado como uma ciência, sequer como uma teoria, já que uma teoria requer análises, estudos, teses, experiências, modificações e, finalmente, adequações. Também é argumentado que uma teoria evoluiu com o decorrer do tempo, à medida que o ser humano amplia seus conhecimentos e suas descobertas. Assim, é uma atitude natural que a ciência, nesse contexto, não pode nem afirmar nem negar o que o criacionismo seja verdadeiro. Portanto, seria uma teoria considerada não falseável e, portanto, não científica. 2. A evolução, ou seja, o evolucionismo, é uma estrutura teórica. É incompleta em alguns pontos, como alguns argumentam, porém apresenta-se mais bem definida, já que foi colocada pela ciência para ser discutida, preenchida e alterada. Já o criacionismo é construído com uma grande variedade de ideias, que muitos pesquisadores consideram, de acordo com o livro que já foi citado, Collins, como sem uma unidade estabelecida, criada por centenas de religiões e mitos de hoje ou de outros tempos. Esse aspecto pode ou não caracterizar uma origem comum para essas ideias. 3. A evolução é uma teoria totalmente baseada em descobertas de fósseis ou em experiências biogenéticas realizadas, enquanto o criacionismo é uma obra abstrata e completamente desprovida de bases científicas reconhecidas. 4. Há argumentos neocriacionistas que se valem de recentes descobertas da ciência que seriam falsas a fim de provar a verdade de qualquer crença. 5. O evolucionismo se concentra na busca por explicações para os eventos da natureza, enquanto o criacionismo adapta eventos naturais à sua própria visão de mundo. Bom, o Portal do Espírito explica o embate criacionista versus o evolucionismo da seguinte maneira. Pode-se, a partir daí, perceber o embate que apareceu entre o criacionismo e o evolucionismo. De um lado, religiosos classificando os cientistas de hereges, de outro, toda uma comunidade científica se aprofundando sobre a questão da formação do universo, do planeta Terra e dos seres vivos. Para alguns teólogos, o planeta teria em torno de 6.500 anos. Para os cientistas, a média seria de 5 bilhões de anos. Hoje não há dúvida sobre a datação. As técnicas radiológicas que usam a chamada meia-vida dos elementos radioativos mostram que é impossível uma idade tão curta para o planeta como querem afirmar os criacionistas. A Igreja Católica, depois de relutar tanto com os cientistas, já aceita a evolução das espécies como verdade irrefutável. A mesma Igreja que outrora combateu o evolucionismo de Darwin, hoje prega que a história bíblica da criação é uma alegoria que deve ser discernida pelas luzes da ciência. O Espiritismo, desde sua fundação com o lançamento de O Livro dos Espíritos, já demonstrava uma posição evolucionista, sem para isso tirar Deus da temática da criação. O que o autor desse artigo esquece é que ainda há certos setores da Igreja Católica que assumem a versão criacionista como verdade absoluta. A posição da corrente espírita baseada nos ensinamentos kardecistas vai mais longe e se lança como uma das que já assumiu uma posição evolucionista desde o início, ou seja, como completa o artigo. Nós, espíritas, sabemos que Deus é o princípio de tudo, mas nem por isso precisa derrogar suas leis e criar tudo como um passe de mágica. Se assim fosse, Deus não seria Deus, seria um mandrake, que, através de uma palavra, cria tudo que existe no universo e no planeta Terra. Como podemos ver, o embate entre a ciência e a religião cobre os extremos da questão da autenticidade de peças religiosas ao posicionamento filosófico sobre como o mundo foi criado. Nem todos levam a Bíblia ao pé da letra, e o que leva a descobertas inéditas e fascinantes sobre nossas verdadeiras origens. E depois, como podemos ver, essa batalha não deve se resolver tão cedo. Basta apenas ficar de olho nos noticiários e aguardar que, em um dia, haja um ponto de vista comum a essas duas correntes de pensamento. Bom, meus amigos do canal, espero que tenham gostado desse incrível capítulo e vejo vocês no próximo episódio quando falaremos sobre as informações polêmicas e proibidas. Grande abraço a todos e bons sustos. Et ipsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patri omnipotenti in unitate Spiritus